Muito boa noite, irmãos. Que privilégio poder, nessa hora, compartilhar a ministração da palavra de Deus e, mais do que isso, poder rever irmãos queridos, amados, que durante muito tempo nós convivemos, rimos, choramos, caminhamos. Isso para mim é um privilégio muito grande. Quero agradecer ao pastor Amauri e toda a gigantesca equipe pastoral, pelo acolhimento hoje, pelo café, pela oportunidade de estar ministrando nessa hora vocês. Eu quero só compartilhar uma coisa que eu acho que eu devo fazê-lo. Eu passei mal hoje pela manhã, minha pressão chegou a 18/13. Eu estou sob efeito de remédio. Então, por favor, lembre-se de orar. A gente ainda está um pouco grogue. Quem me atendeu foi a Maria Célia, lá na igreja presbiteriana de Pinheiros, quando a minha pressão disparou. E eu fui à enfermaria e levei um susto com a situação do jeito que estava. Então, lembre-se de orar. Eu estou suando frio aqui, mas a gente vai seguir até o fim, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos de 10 a 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, versículos de 10 a 16. Eu quero fazer a leitura, quero convidá-la a ficar em pé um pouquinho para a leitura desse texto. E, por favor, não feche a sua Bíblia. Nós estamos aqui para ministrar a palavra, para estudar a palavra, para crescer na palavra, para que a palavra habite ricamente em nossos corações. Fique com a sua Bíblia aberta. Continue no texto, Atos 23, de 10 a 16. Como a discussão ficava cada vez mais acalorada, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim é necessário que você também testifique a meu respeito também em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 homens os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mande um recado ao comandante, para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Todavia, o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a conspiração a respeito dessa trama, foi a Paulo e contou tudo o que estava sucedendo. Ó Deus, aqui estamos para te adorar, para te bendizer. Aqui estamos para exaltar o teu nome e ao mesmo tempo para buscar alimento sólido aos nossos corações. Fala às nossas vidas, a palavra é tua, o Espírito é teu. A liberdade deste culto a Deus está em nome de Jesus. Por isso, o povo que aqui está deseja ouvir a tua voz. Fale a cada coração segundo a sua necessidade. É a minha súplica, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Se há uma palavra que a gente pode sintetizar a vida, essa palavra se chama incerteza. Nós não temos certeza das coisas que vão nos acontecer. E, aliás, Tiago fala sobre isso quando ele diz, nós não devemos dizer amanhã ou depois, eu vou fazer uma viagem, vou para a cidade tal, vou para outra cidade, vou negociar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Um time de futebol do sul do país, chamado Chapecoense, depois de 10 anos de investimento maciço num sonho de conquistar um título internacional, conseguiu chegar numa final. Aquilo parou a cidade, aquilo mexeu com os empresários, não só de Chapecó, mas de toda aquela região. Caravanas foram feitas de voos para assistir a final, longe do Brasil. Era o sonho, planos, conquistas. Vamos realizar aquilo que nós tanto sonhamos
vai se concretizar. Chapecoense pegou o voo e não chegou lá. A história é bem conhecida, que no meio do caminho o avião caiu, morreram jornalistas, dirigentes, atletas, tanta gente, poucos conseguiram sobreviver. Quem é que ia imaginar? Era um momento de glória, era um momento tão sonhado, era um momento cheio de expectativa. É a nossa hora, é o nosso momento. Deus nos trouxe até aqui, que alegria, vamos conquistar um título. Nós não temos certeza de nada na nossa vida. Absolutamente nada. Mais do que isso, as incertezas da nossa vida revelam a nossa vulnerabilidade, a nossa insegurança. Pessoas que são convictas, fervorosas, autodeterminadas, de repente se deparam com um resultado de um exame médico não esperado e perdem o rumo por completo na sua trajetória. O que vai acontecer e agora o que será? O casamento em crise, que nunca foi sonhado terminar. As coisas vão se avolumando e revelando que no meio das incertezas, nós somos frágeis e vulneráveis. Ah, pastor, mas tem uma coisa nessa vida que nós temos certeza, é a morte. Não. Nem a morte nós temos certeza. Porque se Jesus voltar, nós não vamos morrer. E por acaso você sabe quando é que Jesus vai voltar? Ninguém sabe, então pode ser essa noite, pode ser amanhã, e a certeza que muitos nutrem dizendo, a morte é um porto que é da segurança da história de toda a humanidade. Não é não, não é não. Nem a morte nós temos certeza, se vamos por ela passar. Por que é que eu estou falando isso, meu querido? Olha para a sua Bíblia. Nós temos aqui no texto bíblico um tremendo de um dos personagens mais destacáveis nas páginas do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, um grande doutor em teologia, mas ao mesmo tempo um dos maiores evangelistas e missionários da história dos primórdios. Ele era capaz de conciliar teologia da mais profunda, e Pedro chega a dizer, Paulo escreve coisas que a gente nem sempre consegue entender. Mas ao mesmo tempo, por onde Paulo passava, ele plantava igreja. Tinha um coração missionário fervoroso e tinha uma teologia sólida. A Bíblia diz para a gente que o apóstolo Paulo fez algumas viagens missionárias. E nessa última viagem missionária, Paulo tem um propósito no seu coração. Ele diz, eu vou para a Espanha. Meu sonho, meu plano é ir para a Espanha nos confins da terra dos seus dias. Vou passar por Roma para deixar alguns frutos do meu ministério também entre vocês. E aí ele recolhe várias ofertas em Corinto e nas cidades circunvizinhas ali da Grécia e desce para Jerusalém para se consagrar e talvez depois para seguir naquele planejamento que ele havia feito no seu coração. Quando ele chega em Jerusalém, entrega as ofertas para a igreja que estava passando dias difíceis e adversos, ele vai ao templo, ele raspa a cabeça, ele se consagra ao Senhor, mas os judeus percebem quem era ele. É Paulo ou Saulo de Tarso, aquele sujeito herege que está pervertendo o judaísmo, que está tirando pessoas do nosso meio, que está falando a respeito dessa fé cristã. E a Bíblia diz para a gente, exatamente no capítulo 23, do texto que nós lemos, verso 10, como a discussão ficava cada vez mais acalorada. Os judeus então partiram para cima de Paulo. E o quadro é descrito pelo próprio texto bíblico, dizendo que o guarda mandou descer a guarda, porque estava com medo que eles despedaçassem Paulo. Está aí no seu texto. Muito provavelmente ele deve ter tido um impacto muito grande, uma oposição muito grande, e quiçá, talvez até violência física inominável. A ponto do comandante, para preservar a vida de Paulo, manda a guarda vir, tirá-lo dali e colocá-lo na fortaleza. E aí, na fortaleza, sozinho,
sem os seus amigos, sem Silas, sem Timóteo, sozinho no cárcere ou na fortaleza, ele começa talvez a perguntar: será que meu ministério acabou? Será que chegou no ponto final? Por que eu digo isso para você? Com certeza. Porque Paulo estava abatido. Se Paulo não estivesse abatido, Deus não teria dito para ele coragem. Deus não vai dizer coragem para quem está animado. Deus não vai dizer coragem para quem está pegando fogo. Deus não vai dizer coragem para quem está cheio de vontade, de vigor. Não. Paulo estava abatido e muito provavelmente um filme no cárcere ou na fortaleza em Jerusalém passava na sua mente. Que filme é esse? Esqueceram de mim 3. É isso? Não, não é isso. Era o apedrejamento de Estevão. Estevão foi apedrejado pelos judeus. E Paulo foi testemunha desse apedrejamento. E agora os judeus queriam fazer com Paulo exatamente como eles fizeram, sob a autorização de Paulo, como fizeram com Estevão. E aí certamente o seu coração vai se deprimindo, vai se abatendo, ele vai olhando para o futuro. Eu tinha um sonho para ir para Roma, eu tinha um sonho para ir para a Espanha. Será que eu vou sair vivo dessa fortaleza? Os homens queriam despedaçá-lo, e não para por aí o texto. O texto diz que eles criaram um motim, uma trama. Eles se reuniram, 40 religiosos fanáticos. Nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo. Aquilo era um zelo religioso fanático, porque eles acreditavam que fazendo isso eles estavam glorificando a Deus. Vamos matar Paulo. E aí eles tem até um plano. Ele está na fortaleza, vamos dizer para o comandante que o Sinédrio quer entrevistá-lo, arguí-lo, e à medida que eles forem levando Paulo para o Sinédrio, a gente ataca e mata Paulo. E aí o texto, na leitura que segue, mas que eu terminei exatamente no verso 16, diz que um sobrinho de Paulo ouviu toda aquela situação. Não sei nem se você sabia que Paulo tinha irmã, quanto mais sobrinho. E um sobrinho de Paulo ouve aquela história e vai e leva a situação para ele. Ora, nesses momentos de incerteza da vida, Paulo, esse texto, nos ensina 4 coisas que eu queria que você guardasse profundamente no seu coração. Há 4 realidades nessa passagem que a gente precisa resgatar quando a gente olha para a vida e fala: e agora? Para onde eu vou? O que fazer? Quando as incertezas gritam mais alto e nos revelam as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a nossa vulnerabilidade. Há 4 coisas. A primeira delas, como é que nós lidamos com as incertezas na caminhada? Primeiro, resgatando a percepção da presença de Deus. Resgatando a percepção da presença de Deus. Olha para a sua Bíblia, verso 23. Olha, verso de número 11. 23, 10 diz: o guarda levou Paulo para a fortaleza, porque os homens queriam despedaçá-lo. Verso de número 11. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo, preste atenção, muitas vezes a gente passa tão rápido na leitura desse texto que nós perdemos a percepção essencial dessa palavra. Paulo estava com o coração inseguro, abatido, desanimado. As perspectivas da vida para Paulo não eram boas. E o que acontece naquele momento? O adensamento da presença de Deus na sua vida. Não que Deus não estivesse presente com Paulo, é uma promessa que Jesus fez: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não é um mentiroso, o Senhor é fiel às suas promessas. Deus está conosco, todavia a gente vai vivendo dia a dia, e a gente vai perdendo essa percepção, essa sensibilidade, a gente vai perdendo essa noção do adensamento da presença de Deus. E quando nós nos damos conta, nós nos assustamos. Não era para assustar. Deus está conosco. Deus prometeu que iria caminhar conosco, que estaria conosco. Mas muitas vezes, quando nós percebemos um livramento com Deus presente,
Quando nós percebemos uma intervenção numa situação inusitada, e a gente fala, Deus estava comigo. E nós nos surpreendemos. Ora, a palavra de Deus diz para a gente que Jacó tinha um caráter esquisito. Aprontou tanta confusão na sua casa que o seu irmão jurou ele de morte. Esaú falou, eu vou te matar assim que o pai morrer. E aí a sua mãe, para preservar a vida do seu filho, manda-o para a casa dos seus parentes, para Labão. E ele foge na calada da noite, na surdina. Ele anda para fugir da ira, para fugir da vingança do seu irmão, do ressentimento. E a Bíblia diz que ele anda tanto que ele se cansa, deita no chão, pega um pedaço de pedra, faz de pedra um travesseiro e dorme pesadamente. E sonha com o céu aberto, anjos subindo, anjos descendo, uma escadaria, e aí ele acorda e diz, quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Mas ele não para aí. Jacó diz assim, o Senhor estava neste lugar, e eu não sabia. Quantas vezes nós não sabemos que Deus está no meio da tormenta da nossa vida? No meio da fortaleza, com a sua mente pensando em tragédia, talvez lembrando da morte de Estevão, abatido porque estava solitário, sem perspectiva talvez de sair dali, vendo seus planos futuros de ir para Roma e ir para a Espanha, naufragando. Deus vai e põe-se ao lado de Paulo. Entenda uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós, como povo de Deus, temos a promessa de que Deus anda conosco. Nós podemos não entender, porque o fato de Deus andar conosco não nos isenta de tempestades, de adversidades, de provas, não. Deus não disse que não teríamos isso, mas Deus disse que estaria conosco em todo o tempo. A primeira lição que esse texto dá para a gente é como que a gente lida com as incertezas na vida da gente. Redescubra a presença de Deus na sua história. A comunhão, a intimidade, a oração, o clamor, o estudo da palavra. Um coração quebrantado, redescubra isso. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. O texto do verso de número 11 continua dizendo, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem. Como precisamos aprender a lidar com as inseguranças e incertezas da nossa vida. Se de um lado nós precisamos aprender a resgatar o valor das promessas e da presença de Deus na nossa história, somos povo de Deus, somos amados pelo Senhor, somos cuidados pelo Deus eterno, Deus está conosco, ainda que seja quando passarmos pelo vale da sombra e da morte. Mas há uma segunda questão que esse texto diz. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos traz encorajamento. Diante das inseguranças, das incertezas da vida, é na palavra que nós vamos encontrar encorajamento. Aonde foi que Paulo ouviu da parte de Deus? Coragem! Na palavra, o texto diz assim, pondo-se ao lado de Paulo, deu-lhe uma palavra dizendo, coragem. Muita gente anda abatido emocionalmente num mundo tão trágico, porque está andando divorciado da palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nossa alma precisa ser restaurada, mas a restauração que Deus vai fazer na sua palavra, diz, é pela lei, é pela palavra, é pela voz de Deus, enquanto a sua Bíblia passar fechada a semana inteira. Desculpa, qualquer tempestade na sua história vai te meter medo. O apóstolo Paulo estava ali abatido, e Deus dá uma palavra para Paulo, coragem. O próprio apóstolo Paulo, depois escrevendo ao seu filho na fé, diz, Deus não tem nos dado espírito de covardia. Deus tem nos dado coragem.
É isso que nós precisamos entender, é pela palavra de Deus que nós somos tomados de ousadia. A igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, quando ela foi confrontada pelo governo, quando os seus líderes foram presos, ela clamava a Deus para que Deus lhe desse ousadia para pregar a palavra. Queridos, nós hoje temos vivido uma época de grande modismo evangélico. Você tem todo tipo de atividade para todo tipo de gosto, mas a centralidade da palavra tem sido perdida em muitos lugares. Não apenas em instituições, em igrejas, em denominações, mas para piorar tudo na vida pessoal de muitas pessoas. Muitas pessoas passam a semana toda sem abrir a sua Bíblia, sem ler, sem meditar, sem se debruçar, sem habitar a palavra de Deus ricamente no seu coração. É preciso entendermos isso, que é essa palavra que vai nos trazer encorajamento. Há uma terceira lição que esse texto nos coloca nessa noite. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que você também o faça em Roma. Se a primeira realidade que nós precisamos resgatar diante das incertezas da vida é a presença de Deus ao nosso lado, se a segunda é o encorajamento da palavra de Deus, a terceira realidade que esse texto nos apresenta na vida de Paulo é o direcionamento que vem dos céus. É o direcionamento que vem dos céus. A Bíblia diz assim para a gente, que o Senhor pôs-se ao lado de Paulo, e talvez Paulo estivesse pensando: eu vou morrer, eles vão me matar, eles estão conspirando, eles vão fazer comigo o que fizeram com Estevão, e Deus disse para Paulo: não, o Senhor da história sou eu, quem conduz as coisas sou eu. Da mesma maneira que você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que você faça em Roma. Nem sempre nós entendemos os caminhos de Deus, mas uma coisa é certa: quando Deus dirige a caminhada, as coisas loucas se tornam eficazes na vida do seu povo. Elias confrontou Acabe e Jezabel. Era um período de impiedade no reino de Israel. Elias confronta os ímpios governantes da sua nação. Não haveria chuva, não haveria orvalho, haveria seca, mortandade. A cabeça de Elias foi posta a prêmio. Ele vai se esconder sob a orientação de Deus no ribeiro de Querite. O tempo passa, alguns estudiosos chegam a dizer, de 6 a 8 meses o ribeiro seca, os corvos não trazem mais a comida. Para onde ir? Qual rumo tomar? E aí o Senhor então diz para Elias: vai para Sarepta, 120, 150 quilômetros da região que ele estava, no Querite. Mas Sarepta era estrangeiro, era da região dos Sidônios. Sidonita era Jezabel, a rainha que queria matar Elias. Em outras palavras, Deus diz assim: você vai se esconder no meio da família de Jezabel. Que loucura! Deus trabalha muitas vezes fora da caixinha humana. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Vai para lá. E Elias poderia ter dito: o senhor está louco, ela está me procurando, ela quer a minha cabeça, o Senhor vai me mandar para onde ela é, para a família dela. E ela procura o reino todo. Obadias, que cuidou de 100 profetas naqueles dias, e fala isso para Elias, ele diz assim: eles mandaram vasculhar todos os cantos à tua procura, mas eles não imaginavam que Elias tinha sido levado por Deus para Sarepta. Diante das incertezas da nossa vida, em primeiro lugar, é preciso resgatar a comunhão, a intensidade da presença de Deus.
Segundo lugar, é preciso a gente entender que é pela palavra que vem um encorajamento na nossa jornada. Em terceiro lugar, é preciso a gente perceber a direção que vem dos céus para a nossa jornada. Nós podemos não entender absolutamente nada. Aliás, quando Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus levou Israel no meio do deserto, posto por um caminho mais longo, mas era o caminho mais seguro. Deus conhece os caminhos. Deus sabe as nossas necessidades. Deus conduz a nossa história segundo a sua vontade. Mas eu quero terminar a nossa reflexão com um quarto fator aqui. O texto diz para a gente que Deus fala para Paulo, preciso ir para Roma, como você testemunha em Jerusalém. E aí o verso 12 diz assim: quando amanheceu o dia, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. No meio humano tem conspiração. O que é pródigo no meio humano é de conspiração, de tramas sórdidas, tramas macabras, tramas para derrubar um para assumir o lugar na empresa, tramas para acabar com uma situação pessoal, familiar, profissional. As tramas são construídas nos escondidos, nos lugares fechados. E o texto diz para a gente que aqueles 40 homens estavam tramando matar Paulo. E eles tinham um plano muito bem arquitetado, porque talvez a guarda que estaria acompanhando o apóstolo Paulo seria composta aí de uns 5, 10 homens. O que seria isso diante de 40 homens revoltados e armados? Só que o texto diz para a gente ainda uma outra questão. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo para Paulo. Presença, palavra, direção e providência. Às vezes nós achamos que as coisas dependem da gente. Nós achamos que nós somos o foco das coisas. Não, o centro é Deus, é Cristo, não somos nós. E na sua santa e sábia providência, coisas boas e coisas ruins acontecem, para que os propósitos de Deus se encarnem nas nossas vidas. É muito bonito ver José como o primeiro-ministro do Egito, dando ordens, fazendo as coisas acontecerem, preservando os seus familiares, abençoando um povo que se tornaria numeroso depois no Egito. Mas José foi odiado pelos seus irmãos. José foi vendido com ódio mortal. Foi Rúben quem intercedeu para que os irmãos não lhe tirassem a vida. Foi alvo de uma mentira que durou 20 anos, dizendo ao pai que ele tinha morrido, que um animal feroz tinha despedaçado. E o tempo vai passando e a providência de Deus vai se construindo de maneira a chegar nos propósitos de Deus. Aquele menino sonhador, que tinha os sonhos que a lua e as estrelas se curvavam diante dele, ele não seria o primeiro-ministro do Egito se ele não passasse por tudo aquilo que ele passou. Mas é exatamente nesse processo do trabalhar de Deus que a gente começa a perceber de maneira tremenda a providência libertadora do Senhor. Quem é que já tinha ouvido falar do sobrinho de Paulo? Alguns, né? Poucos. Tem gente que nem sabia que Paulo tinha sobrinho. De fato, não fala o nome nem da irmã, nem do sobrinho.
Mas de repente, no cenário da história, Deus levanta uma pessoa para mudar tudo aquilo, e Paulo é preservado, e a providência de Deus muda os rumos das coisas, e Paulo vai continuar o seu ministério durante 2 anos na cidade de Roma, pregando o evangelho e fazendo as grandes cartas que ele escreveu às igrejas do Novo Testamento. Isso se chama providência de Deus. Deus tem os seus coelhos na cartola. Deus tem as suas pessoas que ninguém percebe, que ninguém dá valor, mas que do nada são usadas por Deus para algo fenomenal e fantástico, segundo os propósitos eternos do Senhor. Quando a gente olha para a vida da gente, em meio às lutas, inseguranças, incertezas, a gente rui. A gente desaba. Conheço pastores que passaram por depressão profunda, alguns até amigos meus nos Estados Unidos, que se mataram por não aguentarem a pressão no meio de toda essa situação. Há líderes da igreja, presbíteros, que quando vencem o mandato dizem assim: eu não quero nunca mais concorrer a cargo nenhum, eu estou exaurido, eu estou exausto, eu estou decepcionado, eu estou cansado, eu estou prostrado, eu estou fatigado. A vida tem estes caminhos de incertezas e de inseguranças. Mas Paulo nessa noite nos ensina 4 coisas que não dizem respeito a nós, dizem respeito a Deus. Enquanto você olhar para você, para a sua virtude, para a sua capacidade, para o seu bom caratismo, para as suas obras, você não vai chegar a lugar nenhum. Paulo era tremendo, mas naquele momento os seus olhos precisavam estar fitos na presença de Deus, na palavra de Deus, na direção de Deus e na sua providência libertadora. Queria fazer um convite para você, eu não sei o que é que você está passando. No início dessa semana, no início desse mês, nós estamos começando apenas um ano. Eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos, fazendo planos para vir para o aniversário de 80 anos do meu pai, que eu tive o privilégio de batizá-lo antes de ir para os Estados Unidos. Papai feliz, 80 anos, meus irmãos planejando tudo, a gente com a passagem comprada, de repente, pandemia, aeroportos fechados, quem não era cidadão americano não tinha circulação, não podia ir e vir. E eu acompanhei o aniversário dele de 80 anos pela internet, meses depois do seu sepultamento. A gente faz planos. Mas nem sempre os planos que a gente faz são os planos que Deus tem para nós. Por isso, nessa hora eu quero fazer um desafio para você. Redescubra a presença de Deus na sua história. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nada, não é alguma coisa, nada. No Evangelho, nada. Na palavra de Deus vem um encorajamento para a nossa vida. É a lei do Senhor que restaura a nossa alma. É o testemunho do Senhor que dá sabedoria aos simples, que nos fortalece a seguir adiante. É a palavra do Senhor que veio a Paulo no momento de prostração e disse: meu velho, coragem. Deus não precisa dar uma palavra de encorajamento para quem está pegando fogo. Mas Deus não exorta Paulo. Deus não briga com Paulo. Deus não diz: cadê sua fé, Paulo? Que homem é esse? Deus diz: coragem, eu estou com você. Mas há uma terceira lição, que é a direção de Deus. Confie nos caminhos do Senhor. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas acima de tudo, lembre-se que Deus é o Senhor da história.
que Deus não perdeu o controle da história, Ele está sentado no seu trono, governando todas as coisas. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça, nenhum passarinho morre, nenhuma folha cai da árvore, sem que Deus saiba. Preste atenção nisso. A providência de Deus cuida de nós. Eu queria te desafiar nessa hora, se você está abatido, prostrado, começando o ano nessa situação, como Paulo, sem futuro, sem perspectiva, sem horizonte, com incertezas. Eu queria te convidar a vir ao altar de Deus e colocar no seu coração, para que Deus trabalhe, te tire dessa fortaleza, dessa masmorra, dessa prisão, da onde quer que você esteja, da caverna de Elias, e te use poderosamente para a glória do seu nome. Feche seus olhos. Ó Deus bendito e amado, nós exaltamos o teu nome nessa noite, nessa segunda-feira. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui meditando na tua palavra, louvando o teu nome, podendo matar saudade dos irmãos tão queridos, ó Deus, que caminharam durante muito tempo conosco na jornada da vida cristã. Obrigado, Senhor, por este momento. Fala ao coração do teu povo. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que vai na alma, no mais profundo de um coração. Ó Deus, ergue os nossos olhos para percebermos que o Senhor está conosco, de que a tua palavra nos fortalece em encorajamento, de que a tua direção é sempre sábia, mas de que o teu governo na história jamais faltará. Abençoa o teu povo nessa hora, abençoa a igreja da Penha, abençoa os seus projetos maravilhosos, abençoe o crescimento, abençoe as missões que estão sendo feitas, ó Deus, alcançando bairro, alcançando pessoas estrangeiras e nacionais. Abençoa, Senhor, reverendo Amaury, toda a equipe, conselho da igreja. Continue, ó Deus, a operar tremendamente neste lugar, na zona leste de São Paulo, e a fazer, ó Deus, dos teus servos um instrumento de encorajamento na vida do teu povo que mora nesse canto da cidade. É a minha oração, em nome de Jesus.